Bom dia, hoje é 26 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, boa terça-feira para você que está indo para o trabalho, para você que está levando as crianças para a escola e que veio aqui se informar sobre o mundinho de fofoquinhas, também conhecidas como notícias, do mercado financeiro e de negócios. Hoje a gente vai falar sobre como o cobre, que é a aposta da Vale, sustentou o preço apesar da crise nos carros elétricos. A gente também vai falar sobre como, sob pressão, o CEO da Boeing vai deixar o cargo no fim do ano após sucessivas falhas da administração. E também vamos falar aqui sobre o Family Office dos Moreira Salles, a família fundadora do Itaú, que aumentou seus ativos sob gestão para 54 bilhões de reais. Se você gosta de saber destes bastidores aí informativos para você poder compartilhar com os seus coleguinhas e parecer mais esperto, é só você seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Você também pode continuar ouvindo o som da minha voz, se você assim o desejar ao final desse episódio, indo escutar o Como Falar Faria Mês, o videocast aqui da Bloomberg Linha, que está disponível no YouTube e no Spotify e que te fala sobre os bastidores da Faria Lima e do mundo corporativo de São Paulo. Você também pode seguir a Bloomberg Linha no Zap Zap e você também pode conferir as notícias que ficam aqui no link na descrição desse episódio. Quanto recado! E eu lembrei de todos. Minha memória hoje tá maravilhosa. Vamos às notícias. O cenário de incerteza sobre a oferta de veículos elétricos levou a uma reacomodação na indústria de metais básicos, que são essenciais para a indústria automotiva. O preço do lítio, metal fundamental que compõe as baterias, tomara que você não tenha se assustado com essa buzina de carro, ou que você talvez não tenha nem escutado, ela foi bem alta aqui, mas às vezes ela não aparece no microfone, vamos voltar. Os preços do lítio, metal fundamental que compõe as baterias, caíram depois de uma alta nos últimos anos. Nesse ambiente, no entanto, o cobre se manteve com demanda aquecida e os preços do mineral foram na contramão. O insumo é aplicado na produção de carros elétricos, responsável por conduzir eletricidade e representa cerca de 10% dos minerais presentes na bateria. A diferença é que o cobre também é amplamente utilizado na construção civil e no setor de energia, segmentos que têm sustentado a demanda e os preços. Se você é terrivelmente ruim em química como eu, alguns dos ouvintes aqui mais antigos vão se lembrar que já tivemos até a participação de uma professora de química aqui para me ajudar a explicar. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu lembrava que o cobre era um bom condutor de energia. Acho que foi a única coisa que eu prestei atenção na aula de química. Vejam só. Na semana passada, o cobre atingiu a cotação máxima em 11 meses na London Metal Exchange, referência do mercado global de cerca de $9.100 a tonelada. Enquanto isso, o lítio saiu de aproximadamente $5.000 a tonelada um ano atrás para cerca de $1.000 esse mês, uma queda na ordem de 80%. As grandes mineradoras globais vêm puxando a oferta de cobre. A Vale brasileira, é uma delas. A empresa tem apostado alto na divisão de metais básicos e chama a atenção de investidores. Em julho de 2023, a companhia anunciou a venda de 13% da Vale Base Metals por $3,4 bilhões para a saudita Manara Minerals e a americana Engine No. 1. Outras grandes mineradoras, como a australiana BHP e a estatal chilena Codelco, também contribuem com a maior parte da produção do metal. Segundo o head para a área de mineração do time de Equity Research do Bradesco BBI, na América Latina, Rafael Barcelos, o lítio é a commodity mais dependente da evolução dos veículos elétricos, ao passo que o cobre tem um perfil de demanda mais diversificado. Ele afirmou que existem diversos desafios do lado da oferta. Atualmente, relatou o analista, o Chile representa cerca de 30% da produção global e o Peru 10%. Segundo ele, abre aspas, temos visto algumas dificuldades de produção nos dois países, com o Chile rodando a um nível abaixo dos últimos anos em meio a um estresse hídrico e queda dos níveis de cobre contido. Fecha aspas. Já Otávio Costa, que é portfólio manager da Criscat Capital, com sede em Denver, nos Estados Unidos, embora a oferta global de cobre seja suficiente para atender a demanda existente, existem poucas reservas de alta qualidade economicamente viáveis no mundo. Segundo ele, o déficit de oferta tem um papel relevante no atual nível de preço de cobre. E mais uma reviravolta do caso Boeing, uma novela corporativa aí que estamos acompanhando ao longo de 2024, já faz um certo tempo até,
Na verdade, quando os acidentes com a aeronave 737 MAX começaram a chamar a atenção, e agora temos um novo capítulo. A Boeing anunciou na manhã de segunda-feira que o CEO, Dave Calhoun, vai se aposentar no fim de 2024, assim como Stan Deal, que lidera a divisão de aviões comerciais da empresa. A saída de 2 dos principais executivos da gigante americana de fabricação de aeronaves acontece no momento em que ela enfrenta pressão crescente de autoridades, clientes, companhias aéreas e também consumidores, depois de uma série de falhas nos jatos. Segundo noticiou a Bloomberg News na última semana, a situação chegou a tal ponto que os membros do conselho da Boeing planejam se reunir com os principais executivos de algumas das suas maiores clientes, que são as companhias aéreas, cada vez mais frustrados com a forma como a crise da fabricante de aviões está afetando os seus negócios. O CEO da Boeing não vai participar dos encontros que começam na próxima semana, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News. Larry Kellner, que é presidente do conselho da Boeing, lidera a incomum turnê de escuta e será acompanhado por 2 ou 3 conselheiros em cada sessão, embora o elenco de participantes varie segundo essas pessoas, que pediram anonimato para não revelarem aí os planos que são confidenciais. Para Kellner e outros membros do conselho, a iniciativa vai fornecer um feedback direto de algumas das maiores companhias aéreas do mundo, enquanto a Boeing enfrenta outra crise centrada no seu produto mais importante, o jato 737 MAX. Calhoun apoia as sessões, segundo um funcionário da Boeing. Uma auditoria abrangente da empresa e dos seus fornecedores pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos levantou preocupações sobre a cultura de segurança em aeronaves da empresa, segundo o principal oficial da agência federal no início da semana passada. Kellner, que é CEO de uma companhia aérea, iniciou contato com os clientes após vários chefes de companhias aéreas dos Estados Unidos discutirem uma reunião em grupo com o conselho da Boeing durante uma sessão recente do grupo de comércio Airlines for America, segundo as fontes da Bloomberg News. O Wall Street Journal relatou anteriormente que os líderes das companhias aéreas haviam abordado o conselho. E vamos falar de dinheirinho, me dá meu dinheirinho, como diria o Pica-Pau. Eu acho que é o Pica-Pau que fala isso. O Family Office, que administra a fortuna da família Moreira Salles, que é a família aí fundadora do Itaú, aumentou os seus ativos sob gestão para 54,1 bilhões de reais e também ampliou a sua equipe de administração. A BW Gestão de Investimentos, uma das maiores gestoras de uma única família no Brasil, acrescentou 5,4 bilhões de reais em ativos no ano passado, ao arrecadar dividendos dos seus negócios de banco e mineração, de acordo com um relatório anual divulgado nesta semana. A empresa sediada em São Paulo também aumentou seu número de funcionários para 78, antes 69 no ano anterior. A empresa, que também tem um escritório em Nova York, é dirigida por João Moreira Salles, que é ex-executivo de banco de investimentos do JP Morgan. Ele faz parte da 4ª geração da família que atua no setor financeiro desde que o seu bisavô, que também se chamava João, fundou um banco na década de 1920, no caso, fundou o Unibanco. Além de fazer parte do grupo de controle agora do Itaú Unibanco, o clã também tem participações no setor de mineração, energia, agricultura e até chinelos, como no caso as Havaianas, que são controladas pela Alpargatas. A 3ª geração, que é liderada pelo pai do João, o Pedro Moreira Salles, tem um patrimônio líquido total estimado em 27,9 bilhões de dólares, distribuídos entre 4 irmãos, de acordo com o Bloomberg Billionaire Index. A BW atende familiares até o 3º grau de parentesco. Então, se você for um primo aí de 5º grau do Salles, infelizmente você não está embaixo deste guarda-chuva. Desde a data limite do relatório anual, em 31 de dezembro, a gestora acumulou ainda mais dinheiro com os dividendos de 11 bilhões de reais do Itaú, que pagou R$ 1,13 por ação em 8 de março, R$ 1,13 no caso, né? A participação da família Moreira Salles no banco é de cerca de 9%. As raízes da fortuna da família Salles remontam a 1924, quando o patriarca João Moreira Salles, dono de uma loja de alimentos, bebidas e utensílios domésticos, fundou a Casa Bancária Moreira Salles. O banco financiou a expansão de plantações de café na década de 30 e 40. Aí o seu filho Walter gradualmente transformou o banco no gigante bancário conhecido como Unibanco, que já era uma das maiores instituições financeiras do Brasil, quando foi comprado pelo Itaú em 2008. A BW foi fundada no mesmo ano para administrar o dinheiro da família. Desde meados do século XX, a família também controla a CBMM, maior mineradora mundial de um metal de terras raras chamado nióbio,
usado para fortalecer produtos siderúrgicos, entre outros usos. Com sede em Minas Gerais, a empresa também possui escritórios nos Estados Unidos, na Europa e em Singapura, e vende o metal para cerca de 40 países. Em 2022, o ano mais recente por qual há dados de balanços disponíveis, a mineradora de capital fechado reportou 4,5 bilhões de reais de lucro e 11 bilhões de reais de receita. A família tem 70% de participação nessa empresa. Lá no site da Bloomberg Linha você confere também todos os outros negócios da família Moreira Salles. Eles ainda têm participações em outros setores. Corre lá na matéria para você conferir. E chegamos ao final do nosso podcast desta terça-feira. Estamos deixando aí a leitura de comentários um pouco mais para o final da semana, para você ter tempo aí de arrumar melhor a sua rotina, você poder acordar vambora, já chega, acabou o podcast, e aí você pode tocar a sua vida. Veja só, é claro que é sempre um prazer ler os comentários de vocês, então não esqueçam de deixar aí nas caixinhas tudo que vocês querem que a gente comente por aqui. Não esqueça, é claro, de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais para você ficar atualizado. E a gente se vê amanhã. Até mais!